Livro Os Dois Tipos de Fé, de E.W. Kenyon. Capítulo 7. A fé na sua fé. A fé na sua própria fé é a lei para o sucesso no domínio do Espírito. Você vive na palavra e a palavra vive em você. A palavra é uma coisa viva. Quando você libera em você, está deixando Deus ser liberado em você. Quando você ousa agir sobre a palavra e fala a palavra, Deus estará nas palavras que você fala. À medida que a palavra predomina, haverá uma fé inconsciente na sua própria habilidade de confiar nele. Você confiará nele completamente, irá até o limite da sua palavra. É uma coisa boa que o homem se entregue à palavra, se mova livremente e deixe Deus ser liberado em si, até que a passagem "maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo" se torne uma realidade emocionante. Em 1 Coríntios 2,12 nos conta que recebemos o Espírito para que possamos saber as coisas que nos foram dadas livremente por Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Conheça seu lugar, seus direitos, seus privilégios e sua autoridade. Então, não haverá nenhum problema concernente à fé. A fé será um problema somente quando não conhecemos o Senhor e não conhecemos a palavra. Dê lugar ao Deus que está dentro de você. Conte com Deus que está dentro de você. De manhã, antes de levantar, diga: posso fazer isso porque Ele está dentro de mim. Ele me capacitará a me encontrar com essas pessoas. Ele me capacitará a falar a palavra. Ele me capacitará a andar em amor, porque maior é o amor dentro de mim do que a inveja e o ódio ao meu redor. Apenas conte com Deus que está dentro de você. Planeje seu trabalho com a consciência da sua capacidade em você para levá-lo a cabo. Ele se tornou uma realidade viva. Ele está ali agora. Ele espera que você faça seus pedidos a Ele. Ele se revela conforme a sua necessidade exige. Você está esperando que Ele o guie a toda a verdade ou realidade. Sempre que você se dedica à palavra por alguns minutos, você sabe que a luz de dentro de você abrirá a palavra e a tornará uma coisa viva. Você sabe que João 16,13 é completamente verdadeiro. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele tomará das coisas do Pai e as revelará a você. Você tem uma confiança inconsciente no nome quando falado através de seus lábios. Você sabe que se disser: no nome de Jesus, demônio, saia desse homem ou mulher, que ele sairá. Você sabe quando ordenar aquela doença que deixe de existir, que ela deixará de existir. Você sabe quando usa o nome de Jesus Cristo para obter o suprimento financeiro, para satisfazer uma obrigação, que tão certo como o Pai se assenta em seu trono, o dinheiro virá. Você sabe que sua palavra em seus lábios salvará os perdidos, curará os enfermos, dará coragem e força aos fracos e vitória para os derrotados. Certa vez a palavra de Deus estava nos lábios de Jesus. Agora a palavra de Deus está em seus lábios. Jesus cria na palavra de Deus em seus lábios. Sua confiança nessa palavra tornava-a uma coisa viva em seus lábios. Como a vida se torna rica e bela quando a palavra predomina em nossos corações. Será um grande dia para você quando souber que sua fé realiza coisas, quando você crê em sua própria capacidade de atingir o ouvido do amor. Quando você sabe que suas orações são respondidas, que Deus o ouve, você não será mais dependente da fé dos outros, você terá a sua própria fé. Diga repetidas vezes: finalmente tenho fé na minha própria fé. Posso alcançar a Deus assim como qualquer outra pessoa. Se um ente amado é atingido, você destemidamente assume seus direitos e o livra do inimigo. Sua fé prevalece, sua fé vence. Você pode usar o nome de Jesus como qualquer outro agora. Esse nome é finalmente seu, com sua total autoridade, de forma que você ousa usá-lo como sendo seu mesmo. Ele lhe deu o direito de usá-lo, e você está fazendo isso.
O conhecimento não tem valor a não ser que você saiba como usá-lo. Você conhece sua posição com o Pai, conhece seus privilégios, agora faça a sua parte. A fé na fé dos outros. Grande porcentagem daqueles que são curados nas reuniões de massa, onde eles têm a fé coletiva, raramente mantém sua cura. A razão é óbvia. Eles não têm nenhuma fé pessoal. É apenas a fé na fé dos outros. Durante nossa viagem a Los Angeles, um obreiro cristão que era muito usado pelo Senhor me disse: "Não posso entender por que minhas orações por meus velhos amigos não são mais ouvidas. Eles costumavam ser curados todas as vezes que eu orava por eles." Eu disse: "A dificuldade está no fato de que, quando em consequência do tempo passado, essas pessoas enfermas deviam estar orando elas mesmas pelos doentes. Elas precisam que alguém mais ore por elas." Assim como o Espírito diz em Hebreus 5:12: "Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Todo aquele que se alimenta de leite vive no âmbito dos sentidos e depende da evidência dos sentidos em vez da palavra. Não teve nenhuma experiência na palavra da justiça. Ele ainda é um bebê." O que isso quer dizer? Essas pessoas que foram curadas pela fé dos outros por anos chegaram ao lugar em que Deus exige que tenham uma fé própria. Se elas não desejarem estudar a palavra, desenvolver sua vida de fé, elas se voltarão para o braço da carne e sofrerão a penalidade que se segue naturalmente. Deus espera que cada um de nós tenha uma experiência na palavra da justiça. Em outras palavras, que tenhamos uma experiência própria na oração pelos enfermos, na proclamação da palavra e em levar homens a Cristo e em revelar a palavra. Isso pertence a cada crente. Colossenses 1:12 diz: "Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz." Ele nos libertou da autoridade das trevas. Ele recriou seu espírito. Agora ele está pronto para renovar sua mente, para que você possa entender seus privilégios e direitos em Cristo. Isso lhe pertence. Você tem um direito a isso. Você deveria desfrutar disso em vez de ficar dependente da fé dos outros. Agora você tem uma fé própria. Que tempo seria este se aqueles que leem este livro declarassem: "Pela graça de Deus, terei a minha própria fé"? Você tem direito a ela. Ela pertence a você. Você tem o mesmo Espírito Santo que eu tenho, o mesmo Espírito Santo que Jesus tinha e que os apóstolos tinham. Você tem a mesma vida eterna, a mesma justiça, a mesma capacidade. O Pai não tem favoritos. Todas as coisas pertencem a todos nós. Assim, não precisamos ser estéreis e improdutivos. 2 Coríntios 9:8 diz: "Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra." E no versículo 10 ele diz: "Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça." Você tem a justiça que lhe foi transmitida na natureza do Pai no Novo Testamento. Essa justiça deve estar dando fruto em sua vida diária. Você deve se aproveitar do fato de sua posição legal diante do trono, de seus direitos em Cristo e começar a orar pelos enfermos e necessitados. Você tem a mesma posição legal diante de Deus que Paulo tinha e tem a mesma justiça que ele tinha. Não há desculpas para esconder sua luz debaixo do alqueire. Comece a testemunhar do que você é em Cristo.